Para contextualizar as propostas do novo governo, vou falar um pouco sobre a crise brasileira e os efeitos sobre o mundo do trabalho, né? Basicamente a precarização das condições de trabalho e a agenda de transposição da precarização que a gente vem observando no setor privado para o setor público. Essa é uma agenda que está posta desde a resposta que a gente vem dando à crise brasileira, que remonta a 2013, 2014, uma crise profunda, política, institucional, econômica, certo? E a resposta que já foi comentada ontem, apareceu isso na fala do Paulo Plias, apareceu em várias falas, né, a resposta em torno da austeridade desde 2014, né, reformas microeconômicas, flexibilização da legislação trabalhista, precarização, né, das condições de trabalho. Eu coloquei aqui o governo Temer, né, algumas coisas que foram ensaiadas no governo Temer, concretizadas até, elas já estavam postas, de certa forma, no governo Dilma. Não pode se iludir, né? No segundo governo Dilma. Né? A forma como Levi e companhia, né, reagiram à crise. Tanto é, eu vou mostrar aqui que parte da equipe econômica do Bolsonaro, ela vem do governo Temer, que por sua vez vem do governo Dilma, certo? Então, propostas como reforma administrativa, né, enxugamento de ministérios, extinção de órgãos, teto de gastos, sim, né, teto de gastos, o Levi e o Nelson Barbosa já estavam propondo no estertor do governo Dilma. Não era o teto de gastos, é preciso, né, também não era o teto de gastos que acabou prevalecendo, né, congelamento real, né, de despesa. Era um teto de gastos que não era por 20 anos, seria no PPA, mas essa agenda já está posta, e ela vem. Né? Então, enfim, então eu quero dar um pouco essa ideia, para depois, aí sim, entrar na questão do governo, no governo Bolsonaro. E isso está presente nos documentos da equipe de transição, do Ministério do Planejamento, mas também em alguns documentos de governo, né, a questão do terrorismo fiscal e escassez de tempo para o ajuste da administração pública. Escassez de tempo por quê? Porque a regra do teto de gastos ela vai estourar, porque as despesas obrigatórias elas vão continuar crescendo. Então, o governo Temer, na verdade, ele contou com um certo tempo, né, dada a regra de despesa que foi aprovada no final de 2016, por que ele contou com o tempo? Porque o governo Temer, ele acelerou os gastos em 2016, né? Com isso ele constituiu uma base, né, real, né, para a evolução das despesas em 2017 e 2018 relativamente elevada. Além disso, ele contou com a inflação elevada de 2015 e de 2016, que corrigia as despesas para 17 e 18, mas agora isso não vai ter mais. Então, eu vou mostrar aqui algumas projeções do próprio Ministério do Planejamento, que mostram que a regra de despesa dificilmente será cumprida em 2020, 2019, 2020. Tá certo? Então, tem uma escassez de tempo aí. Por outro lado, eu vou terminar a minha apresentação dessa forma. O governo, as propostas do novo governo e a própria composição do novo governo, ela traz tensões e incongruências, tá certo? Eu vou resumir, talvez a principal delas seja aqui o novo governo, ele vai, diferentemente, acho que isso já foi comentado ontem, isso foi colocado ontem aqui, eu vou trazer de outra forma. O governo Bolsonaro, tem vários traços de continuidade em relação ao governo Temer, mas ele tem duas coisas que o governo Temer não tem. E isso pode abrir alguns espaços para a gente explorar. Uma é a esperança da população, né? Esperança da população que não existia ali, né, no meio do processo de impeachment, do golpe, lá em 2016. Então,
Então, de certa forma, ele vai precisar atender algumas expectativas, não só do mercado do ultraliberalismo, né? Mas essa esperança, né, com o novo, que a gente sabe que não é tão novo assim. E, de outro lado, uma outra diferença é que o governo Bolsonaro, bom, a não ser que haja um aprofundamento aí, né, do golpe, e isso não está descartado, eu não vou estender sobre isso, mas o fato é que o governo Temer, de certa forma, era o pior dos mundos para a gente, porque era um governo também que veio sem voto e, assumidamente, não queria voto. Ele sabia que não ia se reeleger, né? Jogou a toalha, sabia disso, quase que desde o início. E, claramente, a partir do Joesley Batista, certo? Aquilo ali não ia continuar. Agora, esse pessoal que entrou aí, ele vai precisar, né, de voto. E isso traz diferença. Bom, então as tensões e incongruências estão relacionadas a isso, a esperança da população em um governo que, né, de certa forma, vai precisar atender algumas dessas esperanças para se perpetuar, né, pelo menos nos marcos da institucionalidade atual. Bom, dito isso, vamos lá. Eu vou passar rapidamente nessa primeira parte, tá? Eu acho que isso aqui resume a ideia geral. Eu trouxe algumas frases aí do Gustavo Franco, foi, né, ex-presidente do Banco Central. Eu acho que essa frase do Gustavo Franco resume bem o que está posto para o mundo do trabalho, e especificamente para o serviço público. Há 14 milhões de desempregados no setor privado. Sabe quantos no setor público? 0. Está mais do que na hora de repensar a estabilidade do funcionalismo público. Quer dizer, é você tratar a crise, né? É interessante esse raciocínio aqui, porque não se trata de, né, recuperar o emprego, o crescimento, a receita pública, o investimento, um projeto de desenvolvimento. Se trata, né, de ajustar o mercado de trabalho em cima, né, com base no desemprego e achatamento de salários. É isso que está posto. Bom, e como no serviço público você tem estabilidade, bom, vamos trazer o que está acontecendo, a deterioração, a precarização do mercado de trabalho para o serviço público, né? Uma outra forma de dizer a mesma coisa é o programa da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É esse, tá, gente? O nome da coligação vencedora das eleições. É esse o nome, né? Não estou inventando nada. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o que está escrito lá? O trabalhador vai ter que escolher. Está escrito isso. O programa, na verdade, para quem se deu ao trabalho, é um PowerPoint. Tá? É um PowerPoint. E está escrito lá, o trabalhador vai ter que escolher se quer mais direito e menos emprego, ou menos direito e mais emprego. Né? E, por fim, a fala do presidente eleito antes de ontem, né? A fala dele foi, por exemplo, a legislação trabalhista, no que for possível, eu sei que está engessada, vai ter que se aproximar da informalidade. No artigo 7º, o que é o artigo 7º da Constituição? Veja, esse é o artigo da Constituição, tem todo um problema para... Isso foi discutido ontem aqui, né? Acho que não é trivial, né, o novo governo mexer em preceitos constitucionais, mas o artigo 7º é o que fala em 13º, férias, seguro-desemprego, né? Esse é o artigo 7º. Né? Vocês vejam que há uma... Assim, vou voltar aqui às contradições, né? Saiu uma pesquisa ontem, ela foi mencionada aqui também pelo César Brito, né? A pesquisa que apontava a esperança da população com o novo governo e a aprovação, as primeiras medidas aí, a escolha do ministério, por exemplo. Ao mesmo tempo, a pesquisa revelava o seguinte: qual o principal problema? Saúde e desemprego. Mercado de trabalho. Bom, mas parece que tem uma desconexão, né?
Quer dizer, como é que, bom, se o problema é o mercado de trabalho, né, a precarização, o desemprego, como é que você pode estar otimista quando, né, o presidente eleito fala que, né, o importante é aproximar a legislação o mais possível, a legislação trabalhista da informalidade? Bom, tem contradições aí, né? Bom, então eu vou passar rapidamente sobre isso, uma das maiores crises da história. Tem um otimismo atualmente no mercado financeiro sobre a recuperação da economia, mas o fato concreto é o seguinte: a gente passa por uma das maiores crises da história e econômicas, que tem dimensões políticas, institucionais, né? E a recuperação, se tudo der certo, de acordo com o mercado financeiro está pensando, em 2020 o PIB volta para o nível de 2014, o que configura a pior recuperação da história, tá? Já registrada, desde os anos 60, assim, quando a gente tem estatísticas econômicas. Bom, isso evidentemente se refletiu no mercado de trabalho, com um aumento muito forte do desemprego, 11,1% hoje é o desemprego, 12,4 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente somar a taxa de desocupação com a subutilização, né, da mão de obra, quem está trabalhando menos do que gostaria, a gente chega a quase 20% da força de trabalho. Então, assim, o Gustavo Franco falou em 14 milhões de desempregados, né? Não são apenas os 12,5 milhões de desempregados atualmente, né? Se a gente soma, né, com os empregados sem carteira, mais os conta própria e empregadores sem CNPJ, né, nós chegamos a 53 milhões de pessoas desempregadas ou na informalidade, no mercado de trabalho, numa força de trabalho de 105 milhões de pessoas. E a gente tem o presidente eleito falando que ainda temos que aumentar a informalidade. Mas a gente já tem, esse é o retrato, né, do mercado de trabalho. Bom, eu já mencionei aqui que a resposta à crise econômica não foi mais investimento público, a repactuação de um projeto de crescimento com inclusão social, não foi reforma tributária solidária, né? Não foi preservação da rede de proteção social, foi austeridade, né? Corte de gasto público, privatizações e agenda microeconômica. A agenda microeconômica é essa agenda da precarização do mercado de trabalho e a transposição disso para o setor público, né? No caso do governo Temer, tem uma especificidade, né? As coisas nunca acontecem de acordo com o manual, com o que está planejado. Então, quando o governo Temer começou, foi justamente quando os acordos salariais negociados, né, no governo Dilma, eles estavam sendo assinados, concretizados, e o governo Temer, um pouco, né, na base do fisiologismo, né, um governo ilegítimo que estava entrando ali, vários dos acordos foram assinados ali naquela transição, né? Alguns com impactos fiscais até hoje, né? Isso vai contra um pouco a regra do teto de gastos, né? Mas o fato é que assinou, né? E qual foi o resultado disso, né? O próprio Ministério do Planejamento fala, né? 1 milhão de servidores do Executivo que assinaram acordos para 2 anos, acumularam ou vão acumular perdas em relação à inflação no período 2016 a 2019. Agora, 253 mil servidores que assinaram acordos por 4 anos, estima-se que esses 253 mil servidores vão ter ganhos acima da inflação. Eu faço parte de uma carreira de finanças e controle, CGU e Tesouro, que está no ciclo de gestão, que sim, acumula ganhos nesse período. Nós vamos acumular um ganho de 8% em termos reais. Perdemos 17% entre 2011 e 2015, mas vamos acumular ganhos no meio dessa crise toda, como algumas outras carreiras. Aqui, inclusive, ó, esse gráfico aqui, que está num dos documentos do pessoal da transição do Ministério do Planejamento, mostra aqui, ó,
Aqui está 1 milhão de servidores que negociaram reajustes para o período 16 a 19 em torno de 10%, para uma inflação de 18%. Tá, o IPCA projetado é de 18% para o período 16 a 19. Então, 1 milhão de servidores. E aqui, 253 mil que assinaram reajustes de 27%, 33%, 21%, tá, acima dos 18% do período 16 a 19. Então, o governo Temer teve essa característica, né? Um certo fisiologismo aí, um certo, né? Não foi totalmente coerente com o discurso, com a ponte para o futuro, que é a ponte para o passado, né? E honrou os compromissos lá, né, que vinham sendo negociados lá com o governo Dilma. Bom, essa historinha vocês conhecem, né? Aprovação do teto de gastos, que na prática aponta para o congelamento nominal de salários, né, dos servidores, depois dos acordos assinados em 2016. Em 2017, 2018, tentativa de revisão, né? A gente está lidando com isso agora. Tentativa também de aumento da alíquota previdenciária. O decreto 9507, terceirização nas atividades fins do serviço público. A reforma da Previdência, eu não vou me estender nisso. Gostaria de lembrar também o projeto de lei de diretriz de orçamento desse ano. Ele vinha também com a proposta de, né, eu coloquei ali pilô, mas eu acho que era a PLDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vinha com a vedação a novos concursos públicos. Nós derrubamos isso no Congresso, mas essa é a tendência, certo? Instruções normativas do planejamento, né, com dificuldades à organização sindical, isso foi comentado aqui, a IN2. A IN3 pretende limitar, né, que está no forno, limitar a concessão de licença capacitação, né, licenças para afastamento particular, né, projeto de reforma administrativa com rebaixamento de tabelas, fusão de carreiras, etc. Bom, então esse é o cenário, né, do governo Temer. E o governo Bolsonaro? Foi muito comentado aqui, né, a dificuldade para saber exatamente que medidas serão tomadas. Né, o que pautou o debate público, não houve debate de projeto, né, de Estado, né, de economia, não houve isso. Né? A eleição foi pautada por outras questões, né, como, né, a desvalorização do sistema político, né, a corrupção, né, os temas comportamentais. Né? Então, não foram confrontados programas. Né? O candidato vencedor não foi nenhum debate. Não houve debate. Né? De qualquer forma, nós temos o programa de governo, muito pouco detalhado, num PowerPoint. Temos o Manifesto à Nação da Frente Parlamentar Evangélica. Esse foi um material, agradeço até ao Rogério, do Condicef, que me enviou esse material. Né? E temos o material produzido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Não é um programa de governo, né? Não é né? Mas, como muita gente vai estar na nova equipe, então é importante dar uma olhada. Tem documentos sobre perfil da força de trabalho na administração federal, situação remuneratória dos servidores, cenário fiscal, reformas do orçamento, etc. Então, eu vou me basear nesses documentos. Falando especificamente, por que eu estou falando aqui da equipe do ministro Paulo Guedes da Economia? Porque o planejamento, que vai lidar com as questões de trabalho no serviço público, agora vai compor, né, o Ministério da Economia. Né? Então, ela inclui, essa equipe, vários servidores de carreira que serviram ao governo Temer em postos estratégicos. Essa é uma outra questão também, que, enfim, ontem se falou da frente, possibilidade de se fazer uma frente parlamentar em defesa do serviço público, ainda que a gente saiba, né, vai ter gente de todo o espectro ideológico, né, e o crescimento dos parlamentares ligados ao serviço público teve muito a ver com o crescimento da área de segurança. De qualquer forma, uma possibilidade. Aqui tem, enfim,
A gente sabe que isso é difícil, mas a gente tem vários servidores das nossas carreiras em postos chaves do governo atual e do próximo governo. Dos 6 secretários chaves do Ministério da Economia, 4 são servidores das carreiras que estão aqui. Né? Nós temos gestores públicos, nós temos servidor da minha carreira, do Tesouro, nós temos Banco Central, né? Nós temos IPEA, Senado Federal, enfim, né? O pessoal que... Eu sei que é difícil explorar esse pessoal, não é exatamente, né? Mas, né? Bom, então o secretário executivo, Marcelo Guaranis, né? É da minha carreira, o secretário executivo do Ministério da Economia, o secretário da Fazenda, geral da Fazenda é o Valderi Rodrigues, IPEA, Senado, o secretário adjunto da Fazenda é o Esteves Colnago, que é o atual ministro do Planejamento, né? O secretário de Desburocratização é o Paulo Weber, que vem lá do Dória, São Paulo, né? O vice dele é o Gleison Rubim, que hoje é secretário executivo do Ministério do Planejamento e é gestor público. E o secretário de Produtividade e Competitividade é o Carlos da Costa, que vem do BNDES, e, como o Paulo Clias mencionou ontem, diz que o Brasil precisa crescer 5% ao ano, que a inflação não é um problema, etc. Né? Então, né, esses são os homens-chaves aí do Ministério da Economia, no nosso caso aqui, o Paulo Weber e o Gleison Rubim. Bom, em linhas gerais, os documentos apontam para rejeição, né, os documentos e as falas, né, do presidente eleito, né, PSL, né, a rejeição do presidencialismo de coalizão. Eu tive num café na semana passada organizado pelo Sindileges, tinha uma deputada eleita pelo PSL, e assim, perguntada sobre o que vai ser, né, as prioridades a partir de 2019, ela foi um pouco na linha do que está, ou que não está no programa de governo. Ela disse o seguinte: é preciso mudar tudo. Preciso mudar tudo. Precisamos mudar tudo, tudo está errado. Precisamos... Essa foi a resposta. Então, enfim, né? De qualquer forma, então, nesse tudo a gente pode colocar um monte de coisa, mas, enfim, o presidencialismo de coalizão, né? A radicalização da agenda neoliberal. E aí eu queria chamar a atenção para algumas propostas irrealizáveis, eu já vou chamar a atenção para isso agora. Mais ordem, mais segurança, mais bala, né? Mais conservadorismo de costume, essa é uma agenda. Provavelmente o próprio presidente vai tocar, né? Essa, enfim, que pode passar, que deve passar pela criminalização de movimentos sociais. E o que eu queria... Já anunciei tempo escasso para o ajuste da administração pública, com o efeito do teto de gastos e a defasagem de algumas remunerações em relação à inflação e o elevado número de aposentadorias. Então, eu queria assim, que vocês fixassem essas duas coisas. Assim. Está chegando o momento em que a regra do teto de gastos vai ser descumprida e... a gestão de mão de obra no serviço público tem uma bomba relógio que é as aposentadorias. A idade média hoje do servidor é 46 anos. 2017 e 2018 já foram marcados por recordes de aposentadoria. As aposentadorias em função, né, do terrorismo da reforma da Previdência e do envelhecimento do servidor, elas aumentaram 40% em relação a 2016, continuam aumentando em 2018, e hoje nós temos quase 20% dos servidores em condição de se aposentar. Dos 650 mil servidores na ativa, nós temos eu vou mostrar um número para vocês, 117 mil em condições já de se aposentar. Então, quer dizer,
da perspectiva do gestor, né, de pessoal no serviço público, o que significa? Isso para ele é uma bomba relógio. É claro que ele está torcendo também para que os aposentados atuais morram o mais rapidamente possível, etc. Né? Porque aí, mas, como é que ele pode, eventualmente, corrigir isso, a necessidade inescapável de contratar mais gente? Precarizando as formas de contratação. Tá? E, evidentemente, reduzindo o salário de entrada aonde ele não pode precarizar. Né? Então, as medidas propostas na área do trabalho, elas vão na direção da intensificação da precarização já em curso. Né? A carteira de trabalho verde e amarela, que vai ser opcional, seria opcional. Né? Então, o trabalhador esquece completamente o que sobrou da CLT, né? E negocia diretamente com o empregador quais são os benefícios, né, que ele teria no contrato de trabalho. Fim da unicidade sindical, o imposto sindical não volta, críticas ao excesso de ativismo dos movimentos sociais e sindicatos, medidas propostas para a economia e setor público, e reforma da Previdência não especificada. Eu sei que isso foi discutido ontem aqui, mas tem muita confusão eu não acompanhei a discussão ontem, mas eu acho até difícil saber contra o que lutar. Né? Eu diria aqui que algumas coisas são nitidamente realizáveis, inclusive no âmbito da reforma da Previdência. Né? Por exemplo, a instituição plena e imediata de um regime de capitalização para todo mundo. Isso é, assim, impossível. Se a gente pega o PowerPoint do PSL, do programa de governo, eles falam, vamos constituir um fundo que arcaria com os custos da transição. Gente, isso é impossível. As pessoas... Porque quando você passa do regime de repartição para um de capitalização, o que está acontecendo? Você está abrindo mão das receitas do regime de repartição. Na discussão de reforma da Previdência, sempre se fala o seguinte, que o maior gasto do governo a maior despesa é a Previdência. E não fala o seguinte, que a maior receita também é a Previdência. Essa é a maior receita. É do INSS, do regime geral de Previdência. É a maior receita, são mais de 350 bilhões de receita. Não tem fundo que dê conta disso. Tá certo? Então, o déficit público explode. Se você passar, não tem como. Então, enfim, tem muita nuvem aí, isso enfim, mas vamos lá. Reforma tributária simplificadora que aponte para a redução da carga. Eu coloquei em vermelho isso aí para chamar atenção para a dificuldade de, assim, baixar a carga tributária nesse momento, simplificar o quê? Né? Enfim, tem muito... Reforma tributária tem a questão federativa, tem uma proposta, se eu não me engano, da Frente Parlamentar Evangélica, que é tornar o IPVA exclusivo dos estados, não repassar nada para os municípios. Bom, mas, enfim, né? Tem que conversar com os russos, tá certo? Para fazer essas coisas, não é trivial. Zerar o déficit primário em 1 ano. Isso está no programa, está lá no PowerPoint. Vamos zerar. Pois eu vou dizer aqui, isso é impossível. Não, assim, qualquer conversa, né? O Paulo Guedes, né? A imprensa informou que, numa primeira reunião, ele diria, não precisamos nos preocupar com o orçamento de 19, porque o meu orçamento eu é que faço. Né? Ele, aparentemente, desconsiderou o fato de que o orçamento do próximo ano é aprovado no ano anterior. Tá certo? Então, isso é, assim, a gente tem colegas no IPEA, eu tenho colegas no IPEA que testemunharam essa conversa. Né? E o pessoal ficou constrangido. Assim, esse mesmo pessoal da equipe de transição deve estar informando, olha, ministro, é impossível zerar o déficit primário em 1 ano. Não tem como. Impossível. As projeções mais, vamos dizer,
otimistas, realistas. Pega aí, projeções do Senado. O déficit primário zera em 2021, 2022. Se tudo correr direitinho. Então não tem como. Não, enfim. A não ser que ele crie um imposto novo, né? O imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre lucros e dividendos. Mas não tem como. Não, é impossível. Passando aqui. Isso está no programa de governo também, no PowerPoint. Controle de custos associado à folha de pagamentos. Independência do Banco Central. Orçamento base zero. Isso é outra, assim, não existe isso, gente. Orçamento de base zero. Isso foi uma coisa criada pela Escola de Chicago nos anos 70. Nem a Thatcher e o Reagan conseguiram implementar nos anos 80. Porque o que é isso? Assim, não tem mais essa coisa de recurso carimbado. Né? O órgão não tem garantia. Gente, 85% das despesas são obrigatórias. Assim, né, os órgãos precisam pagar, a universidade tem que pagar, né, professor, funcionário, energia elétrica, água. Bom, como é que... Seguinte, orçamento é 100. Agora você vai partir de zero e vai ter que me justificar direitinho. Porque de 100 você pode ter que receber 10. Isso é impossível. Não existe. Né? Então não existe orçamento de base zero. Redução de 29 para 15 ministérios. Não existe. Já está aí, comprovado que não existe. Né? São 22. Né? Extinção de todos os DAS 1 e 2. Vejam bem, gente, durante a campanha, o governo disse que ia extinguir 25, 30 mil cargos em comissão. O total de DAS é 22 mil. Então, já disse que ia extinguir mais cargos do que existiam. Depois, agora, a Frente Parlamentar Evangélica quer extinguir todos os DAS 1 e 2. É outra coisa que não existe também. Se isso for feito, você desarranja completamente a administração pública. Então, enfim. Então, isso é impossível. Não tem... É desconhecimento falar, né, uma coisa dessa. Outra coisa defendida pela Frente Parlamentar Evangélica, ampliação do estágio probatório para 6 anos, curso de gestão pública anual para alta administração. Eu gostaria de... Imagina o seguinte, o presidente, né, empossando o ministro Paulo Guedes, o ministro das Relações Exteriores, né, o ministro Moro, em janeiro. E agora é o seguinte, vocês vão todos para a ENAP, passar 2 semanas, talvez para o Paulo Guedes isso seja necessário, porque ele não sabia que o orçamento do ano anterior, né? Mas, enfim, gente, né, vamos falar sério, né? Não existe isso, certo? Não existe. Bom, o documento do Ministério do Planejamento, eu diria que é mais realista, né, nas propostas. Como compatibilizar o cumprimento das regras fiscais com a aceleração das aposentadorias, né? Então, a gente já comentou isso, eu vou passar rapidamente. Postergação de reajustes, ampliação do tempo de progressão, redimensionamento do quantitativo. Aqui, o Ministério do Planejamento, isso aqui, veja, você estimar qual que é o quantitativo que cada órgão, universidade, secretaria, departamento precisa, ok. Né? Agora, o Ministério do Planejamento, ele quer dar uma fórmula, quer instituir uma fórmula matemática, né, para ser usada em todos os órgãos. Pode ser, né, o Departamento da Polícia Federal aqui em Brasília, a coordenação da dívida no Tesouro, a gestão das reservas no Banco Central, a gestão de pessoal nas universidades, etc. Eu acho um pouco difícil. Essa não é a minha especialidade, né? Sou economista, finanças públicas, regimes fiscais, etc. Agora,
Então, eu vejo com muita... Acho que eles vão ter muita dificuldade para implantar essa questão de uma regra técnica geral para dimensionar as necessidades de pessoal de toda a administração pública federal. Certo? Fora que na prática, como que a gente sabe que isso funciona? O RH, né, do Tesouro, que eu conheço melhor, assim, né? O secretário enfim, chega a regra do Ministério do Planejamento, eles vão lá, fazem as formulinhas, depois chega para conversar com o secretário do Tesouro e o secretário adjunto. E aí o secretário, é o secretário do Tesouro e o secretário adjunto que diz o seguinte: não, mas você está dizendo que eu não preciso de pessoal, você está doido. Entendeu? Muda essa fórmula aí. E eles mudam os números. Então, enfim. Mas, de qualquer forma, está em curso a questão do dimensionamento de pessoal. Né? Novas modalidades menos onerosas de contratação, a terceirização, rebaixamento de tabelas, nivelamento com o setor privado, modernização de processos, avaliação de desempenho ou flexibilização da estabilidade, fusão de carreiras, governo digital. Vejam, gente, tem determinados pontos aqui nessa agenda, enfim, acho que ninguém é contra conversar. Avaliação por desempenho, desde que isso não signifique, né, o fim da estabilidade, né, que não implique no arbítrio, né, da administração, né, ou do gestor de plantão contra o funcionário, não tem porquê, né? Tem que ver a qualidade, né, o conteúdo da proposta. Governo digital, também. Uma coisa é governo digital, outra coisa é o ensino à distância universal, tá certo? São coisas diferentes, né? Bom, e para concluir, não é para querer ser otimista, mas mostrando, voltando à minha fala inicial, que a despeito aí dos efeitos da crise brasileira sobre o mundo do trabalho e sobre o setor público, quer dizer, esses movimentos eles estão recheados de contradições, tensões, né? E, às vezes, até oportunidades para explorar. Né? E, como eu disse, quer dizer, os reajustes de boa parte do serviço público, né, dos servidores públicos, né, pactuados lá em 2016, isso não estava no script, tá certo, Edu? Não estava no script e ocorreu. Eu posso até dar um exemplo, posso vir a público com muita tranquilidade falar. O Tesouro Nacional, né, que é uma instituição que zela, né, pelo ajuste fiscal, por esse, né, cuja missão está associada hoje, né, a essa política fiscal da austeridade, etc., e que numa reunião com representantes do mercado, recentemente, né, Prisma Fiscal, o Tesouro colocou o seguinte, que, não, seguro-desemprego, por exemplo, é uma despesa obrigatória. Então, a gente não pode cortar de uma hora para outra. Por outro lado, olha que coisa boa para o ajuste fiscal. O mercado de trabalho está tão deteriorado que o trabalhador hoje tem desalento, nem procura trabalho. Se ele não, né, se ele está no desalento, isso tira ele do seguro-desemprego. Olha que bom para o ajuste das contas públicas. Então, o mesmo Tesouro que fala isso, é o mesmo Tesouro que, né, esse ano, aprovou, né, um código de ética e uma portaria que acabou com a censura prévia no Tesouro Nacional para os servidores publicarem textos, suas opiniões, em artigos acadêmicos, no jornal, darem entrevistas, etc. Essa era uma restrição institucional que existia no Tesouro e que foi elaborada, instituída,
na época do governo Lula, em 2004 e 2006, né, para eu publicar um texto sobre Previdência, publicar um texto sobre política fiscal, eu tinha que ter aprovação do meu chefe imediato, mesmo dizendo que as opiniões não eram do Tesouro, e agora isso não existe mais, por causa do... Né, nós conseguimos negociar isso. Então, enfim, as coisas são contraditórias, né? Bom, mas, então, para concluir, tentando não ser muito otimista, mas não dá, mas coisas para a gente explorar. A rejeição do presidencialismo de coalizão e a extinção de cargos nos ministérios, isso conflita com as negociações reais com a política, né, com o Congresso. A radicalização do neoliberalismo, isso conflita com as demandas da população por emprego, como eu já havia dito, por segurança, saúde, assistência. Isso também enseja conflitos com os militares, com o setor produtivo, né? A impessoalidade, o governo técnico, a modernização da administração, isso conflita com o fim da estabilidade, não é? Qual que é a garantia, justamente, da impessoalidade, né, de uma gestão profissional do serviço público? É justamente a estabilidade do servidor, né? O próprio presidente eleito, né, vejam essa frase aqui, essa frase não é minha. Nosso contingente de militares é pequeno, né? O que nós devemos é dar um salário compatível, né? Precisamos entender que... Vou conversar com Paulo Guedes, né? Precisamos entender que aporte para as Forças Armadas são investimento e não despesa. Será que as Forças Armadas vão ser retiradas da regra do teto de despesa primária? Isso não é uma questão para a gente explorar? Se as Forças Armadas são investimento, saúde não é investimento? Incongruências. A crise fiscal, isso já foi discutido ontem. Aqui eu trago números, gente. A crise, isso está no documento do planejamento, né? Eles agora até admitem que ela tem a ver com queda de arrecadação, mas principalmente com o contínuo aumento das despesas, a explosão da despesa. E não é verdade isso, né? Assim como a crise fiscal, né, toda a discussão fiscal, ela exclui a discussão de juros. Gente, isso a gente vê toda hora. O problema é a despesa, é a despesa, é a despesa. Veja só, nos últimos governos, contando desde o FHC 2, o governo que menos aumentou a despesa primária foi o governo Dilma. Tá certo? 3,5% na média de aumento de despesa, né? O que acontecia antes do governo Dilma? A despesa aumentava e a receita aumentava, porque o país crescia, principalmente no governo Lula, né? O que começou a acontecer depois de 2012 e 2013? A receita despencou, é isso, né? Por causa da crise econômica. Então, gente, é uma mentira isso, não tem, né? E a conta de juros, eu não vou nem... Né? Está no documento do planejamento. As despesas com pessoal ativo e inativo são as maiores. Eles começam a frase assim, aí depois falam o seguinte, mas elas são maiores, mas ficam atrás das despesas com previdência. E entre 2015 e 2017 aumentaram 17%. Gente, só tem mentira aqui. Não, primeiro que elas não são as maiores, né? Segundo que elas não ficam atrás apenas da previdência, né? Elas ficam atrás da despesa com juros, que foi 340 bi. Toda matéria de jornal diz o seguinte, a segunda maior despesa é pessoal, não é, é juros. Agora, gente, em todo lugar do mundo é assim. O Estado precisa contratar. Veja bem, se o judiciário não tiver pessoal, o que ele vai ter? 90% da despesa do judiciário é pessoal. Isso é um negócio estranho? Né? Não é. Né? As despesas com pessoal também não cresceram 17%
entre 2015 e 2017. Elas cresceram 4% acima da inflação. Né? Porque em 2015 teve uma inflação de 10%. Como é que você mostra o número nominal? Né? As despesas com o pessoal vão explodir? Não, elas caíram. Né? Em 2002 eram 4,8% do PIB. Em 2017, apesar da recessão, eram 4,3% do PIB. Elas tendem à explosão? Não, não tendem. Né? Aquele gráfico lá, o primeiro, ó, a despesa com juro em vermelho, em percentual do PIB, e a despesa com pessoal. Olha a trajetória da despesa com pessoal. É explosiva? Em azul. Então, é a segunda maior despesa. Gente, a despesa com pessoal, em 2002, era maior do que a despesa com juros. Hoje é menor. Não. A despesa com pessoal, ela era, o percentual que ela representava da despesa com previdência, em 2002, era muito maior do que hoje. Ela cresceu ao longo do tempo menos do que as despesas com previdência. Veja bem, não estou dizendo que as despesas com previdência não tivessem que crescer, tinham que crescer. Faz parte do processo, né, de inclusão previdenciária, etc. Mas é muito mal colocado. Qual é o problema de ser a segunda ou terceira? Em todo lugar do mundo é assim. Elas vão explodir ou não? Essa que é a questão. Né? Outra mentira. Está no texto lá. Inexiste qualquer base em meritocracia para promoção e progressão funcional. Gente, não é assim no Tesouro Nacional, não é assim na CGU, não é assim em vários órgãos da administração pública. Eu não sei de onde o Ministério do Planejamento inventa isso. Pode ser que não exista uma instrução normativa geral do planejamento que obrigue, né, o concurso para, né, prova para DAS-1, DAS. Mas, gente, se eu quiser me candidatar, se eu quiser ter um cargo de DAS-1 no Tesouro Nacional, eu preciso enviar o meu currículo, eu preciso passar por uma entrevista, às vezes prova, qualificação em línguas. Como que não existe meritocracia? Da onde eles tiram isso? Né? Como se a administração pública, ela não começou só agora, ela não foi... Gente, o concurso público é obrigatório depois da Constituição de 88. Foi a partir daí que a administração começou a se modernizar. Tá certo? Então isso é uma mentira. Dizer que não tem meritocracia dentro do Estado. Eles usam muito o relatório, continuam usando, tá, gente? O relatório do Banco Mundial, aquele relatório infame, que o governo Dilma, o Levi, pediu para fazer, né? E depois foi recepcionado pelo Meirelles, lá no Ministério da Fazenda, já em 2017. Né? E o relatório do Banco Mundial é recheado também de mentiras. Né? Por exemplo, o diferencial de salário no serviço público federal para o setor privado. Eles colocam aí a diferença em 96%. Né? Não é outra mentira. Né? Os especialistas, enfim, tem vários estudos acadêmicos que mostram que se existe diferença, né, ela está na ordem de 30%, 20% e varia. Né? Bom, enfim, gente, eu não vou, já abusei da paciência de vocês e da boa vontade da mesa, então eu fico por aqui, colocando isso, que, enfim, existem contradições mais gerais a explorar e existem simplesmente mentiras, né, que são repassadas, né, propagandeadas como verdades, mas que a gente tem um congresso aí novo entrando, tem um perfil conservador, mas é muita gente novata. Enfim, a gente tem que levar essas informações, né, para quem vai efetivamente decidir sobre estabilidade do servidor, rebaixamento ou não de tabelas,
e etc. Né? Então, é isso. Não é exatamente uma mensagem de esperança, mas a gente tem armas aí para lutar nesse cenário que é tão difícil e desafiador. Obrigado.